Salve, 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 torcedor, torcedora do São Paulo Futebol Clube, São Paulinos espalhados aí por todo o país, torcedores de outros clubes, sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam muito bem de saúde. Luiz Antônio aqui, canal Silva Tricolor, hoje para mais um vídeo de coletiva, né? Para a gente poder, com calma, assistir a coletiva do Rogério Ceni de ontem, mas antes eu tenho ainda algumas informações de de alguma parte já do planejamento iniciado pelo São Paulo com referência ao elenco para o ano de 2023, tá certo? Então vamos rodar nossa vinheta e a gente volta já já. Voltando aqui, pessoal, inicialmente quero agradecer a Deus mais uma vez por tudo que Ele faz na minha vida, na vida da minha família, por todas as bênçãos e graças que Ele derrama constantemente, diariamente sobre todos nós. Agradecer você que participa aí do canal Silva Tricolor assiduamente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo companheirismo, muito obrigado por apoiar a mídia alternativa, você tá no caminho certo, tá? Muito obrigado mesmo, do fundo do coração, tá? Agradecer só não, mas quero pedir hoje para você que ainda não está inscrito no canal, que se inscreva no canal, que acione o sininho para receber todas as nossas notificações e deixe seu like, que é muito importante. Gente, a mídia alternativa precisa do apoio de vocês, porque a mídia alternativa é torcedor falando com torcedor, tá? Nós não somos jornalistas formados que estamos aqui numa emissora de TV ou numa emissora de rádio ou num canal do YouTube, mas com aquele milhões de pessoas inscritas. Não, nós somos torcedores. Então, quando a gente fala pela paixão nesse clube aqui. E você também reflete a paixão, tudo aquilo que você tem de amor e de carinho pelo São Paulo Futebol Clube, não é mesmo? Então, eu peço o seu apoio para que continue nos apoiando, que é muito importante, deixando principalmente o seu like, que o like é muito importante, e também fazendo a sua inscrição. E um detalhe, gente, isso é gratuito, você não paga absolutamente nada por isso, tá bom? É totalmente gratuito, tá? Durante o vídeo eu vou estar falando com vocês a respeito do sorteio, né? Da campanha dos 1.000 inscritos, que ela terminou, e a gente precisa sortear e pagar, né? Precisamos mandar a camisa para o sorteado. Então, durante o vídeo, você tem que ficar ligado no vídeo todinho, para depois você poder ficar sabendo como que vai se dar o sorteio e a data dele, tá? Gente, antes da gente falar e mostrar a entrevista coletiva do Rogério, eu queria passar para vocês o seguinte, tá? Algumas informações. Tudo isso já dentro da primeira reunião de planejamento de elenco para 2023, tá bom? Então vamos lá. O São Paulo, gente, ele deve anunciar a saída do André Anderson na próxima semana, talvez. O São Paulo está tentando, tá buscando a rescisão do contrato dele junto à Lazio, porque daí não teria que cumprir o restante do contrato dele. Para você ter uma ideia, vai até junho de 2023. O São Paulo quer antecipar isso para já, para devolver agora no mês de novembro, porque acaba agora o campeonato no domingo. E para você ter uma ideia, ele entrou no jogo de ontem contra o Internacional no segundo tempo, já numa boa parte, e tomou o terceiro cartão amarelo. Quer dizer, ele não vai jogar, não vai estar à disposição, não vai compor o elenco para o jogo contra o Goiás. Pode não valer nada, é claro, tá? Eu estou até aqui acompanhando, quero acompanhar de perto a rodada para poder a gente saber alguma coisa, tá? Mas por enquanto ainda não começaram os jogos nem de Fortaleza e Bragantino e nem de Palmeiras e América
tá? Que são os times que podem aí ultrapassar o São Paulo, além do Botafogo e Santos, que só vai jogar na quinta-feira, tá bom? Então, gente, essa é a primeira informação. Mas também hoje, como eu falei para vocês, tá? No período agora da tarde, a diretoria do São Paulo realizou, então, a primeira reunião de planejamento sobre o elenco para 2023. Aí, mesmo após o atrito, como já se tomou, se falou em alguns nomes, mesmo após o atrito que houve no jogo contra no intervalo, né, do jogo contra o Fluminense, lá no Maracanã, o São Paulo decidiu que o Patrick vai compor o elenco para o ano que vem, tá? Na lista de dispensa, gente, os principais nomes, os principais, tá? São os seguintes, tá? Aqueles que estão em fim de contrato, em final de contrato. Então, Éder, Andrés Colorado, Reinaldo, Miranda, todos esses devem deixar o clube. Alguns que estão com contrato não, né? Que é o Léo, tem proposta de fora da França e o São Paulo deve negociar o jogador. O outro é o Igor Gomes, que pode sair, tá? Parece que está chegando uma proposta do Porto por ele. Mas o que acontece? O Porto sabe que ele está livre para assinar um pré-contrato, né? Já que o contrato oficial dele com o São Paulo termina em março. Então, ele já está livre para assinar um pré-contrato. Não sei se ele vai... enfim, como é que vai se dar essa negociação ou esse andar, tá? Agora, uma coisa é certa, tá, gente? E isso a gente pode contar. Já está definido. Primeiramente, essa primeira fase do planejamento é para se definir quem fica e quem não fica. E você vai poder acompanhar isso, inclusive, na entrevista que o Rogério Ceni fala isso, na entrevista coletiva dele, tá? Então, esse primeiro momento é para definição de quem fica e quem não fica. Depois disso é que começa, então, a se tratar a se falar em contratação. Mas fica ligado na entrevista que você vai perceber que ele já dá uma dica aí e uma cobrança para a diretoria. A gente vai poder falar sobre isso. Mas uma coisa ninguém vai tirar, viu, gente? O mercado da bola do São Paulo, haja agitação, vai ser muito agitado, tá? Beleza? Gente, então é o seguinte, não vamos perder mais tempo, é uma entrevista um pouco longa e nós vamos soltar aqui a entrevista coletiva de ontem, logo após o jogo, né, da nova derrota do São Paulo, a segunda derrota consecutiva, frente ao Internacional, né, tinha perdido para o Fluminense e perdeu para o Internacional por 1-0. Vamos à coletiva, vamos acompanhar. Boa noite a todos. O presidente Júlio Casares vai fazer um breve depoimento e depois seguiremos com a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Muito boa noite. Não é comum estar aqui, né, coletiva pós-jogo, mas estou aqui apenas para fazer uma manifestação da plena continuidade do técnico, da renovação, da sua comissão técnica, até porque na semifinal da Copa do Brasil, antes, nós já tínhamos um planejamento. Então, segue esse trabalho. Como presidente, claro que eu estou frustrado pela grandeza do São Paulo, por não ter conquistado primeiro a Sul-Americana e depois esse resultado de hoje. Mas também eu tenho que dizer aqui que o clube disputou em 2 anos 3 finais, chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, e o trabalho do Rogério, o trabalho da comissão técnica, é um trabalho muito sério. Esse trabalho continua com o planejamento que nós estamos discutindo. Na verdade, o São Paulo vive um processo de reconstrução financeira, de princípios, e nós estamos caminhando. O clube teve a sua torcida ao lado, que eu quero aqui agradecer ao torcedor, que bateu o recorde histórico no ano de presença no Morumbi, nos jogos como mandante, e o São Paulo vai fazer ajustes no seu elenco, vai fazer
mudanças pontuais, mas mudanças que primam por uma mudança de perfil do seu elenco, de comprometimento, e é isso que nós esperamos. Quer dizer, nós estamos aqui junto com a diretoria, estamos fazendo e fizemos intervenções no nosso elenco e continuaremos fazendo, com a visão do técnico Rogério Ceni, que tem a total confiança da diretoria e tem a nossa total confiança. Então, para evitar qualquer tipo de especulação, de conversa, é por isso que eu estou aqui. E o São Paulo, nessa linha, já está pensando em 2023 com muita serenidade, mas com muita firmeza, porque o São Paulo precisa reconstruir o seu caminho. E quando eu falo isso, eu não falo de gestões passadas, é uma realidade. Entretanto, porém, o São Paulo conseguiu voltar a ganhar clássicos, o São Paulo chegou em 3 finais, o São Paulo chegou a disputar uma semifinal da Copa do Brasil. Claro que isso não nos deixa satisfeitos, estamos muito frustrados, estamos tristes, esperávamos mais nessa colocação do Campeonato Brasileiro. Mas nós sabemos o trabalho que é feito. Eu quero aqui deixar, em nome da diretoria que está aqui presente, do Muricy Ramalho também, está aqui o Belmonte, Nelsinho, Chapecó, Rui Costa, a nossa confiança, Rogério. O trabalho continua, são intervenções que continuarão a ser feitas. O São Paulo, quando renovou o contrato antecipadamente com o seu técnico, já demonstrou que nós não vamos sair da trilha de um trabalho, de um planejamento, de honrar o trabalho, honrar, dignificar pessoas que vestiram essa camisa com muito orgulho, com muito amor e com muito comprometimento. E, claro, que essas mudanças futuras passam por aí, por esse perfil de jogadores que nós esperamos no São Paulo Futebol Clube. Portanto, eu vou sair, deixar o nosso técnico à vontade e dizer que tudo continua, o trabalho continua, ainda com mais vigor. Amanhã já temos reunião lá na Barra Funda e o trabalho para 23 segue com muito mais força. É um resultado ruim, como alguns outros que nós tivemos, mas eu quero deixar aqui, no nosso planejamento, nos degraus que estamos subindo, o São Paulo cumpriu, chegando em 3 decisões e ganhando uma. Não nos deixa, repito, satisfeito, mas o trabalho que é muito sério, que é correto, que tem seriedade, que tem a base de Cotia, que sempre é revelada, porque para colocar quase 50% de meninos de Cotia também tem que ter coragem, o Rogério está fazendo esse trabalho, revelando jogadores, e o nosso comprometimento da diretoria, com a comissão técnica, com o Rogério e com todos que engrenam esse dia a dia do São Paulo. Agora, também sabemos e necessitamos de mudanças, e elas serão feitas. Novas intervenções, já fizemos contratações e outras intervenções acontecerão. Muito boa noite. Bom trabalho. Amanhã a gente se fala. Obrigado, presidente, pelas palavras. Vamos, então, dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni. Tá aí, Rogério, né? tudo bem? O São Paulo ele termina a temporada talvez no pior momento do ano, né? O São Paulo teve bons momentos, mas agora é um momento muito complicado. E a torcida, ela nominalmente, inclusive o Casares que estava do seu lado aí, ela criticou o Casares, criticou a diretoria, criticou vários dos jogadores. E dentre os principais jogadores que eu estava ouvindo ali, o Caleri foi o único poupado e você foi poupado. Até o Luciano, que a torcida sempre grita, Luciano, ele foi criticado nominalmente. Como que você enxerga essa manifestação do torcedor e você sente que o fato deles não terem te criticado mostra que a torcida está do seu lado? Mas não, eu acho que a manifestação do torcedor ela é impulsiva e é normal diante de uma derrota. As pessoas não... Eu acho que até a gente poderia ter tido um resultado melhor hoje. Nós tivemos as oportunidades de sair daqui com um resultado melhor. Esse final de ano acho que foi muito prejudicado pelo... Infelizmente, nós temos uma quantidade elevada de jogadores e, coincidentemente, alguns da mesma posição no departamento médico ou suspenso. Então, esses últimos jogos, São Paulo vinha bem. Nas últimas rodadas, tinha a segunda melhor campanha nas últimas 10 rodadas do campeonato, até o jogo do Atlético Mineiro. Enfrentou adversários mais fortes, eu acho, Atlético e Internacional, nessas 2 últimas rodadas. Não teve à disposição boa parte do elenco que tem. E por isso não conseguiu os resultados que a gente esperava. Mesmo podendo ter vencido o Atlético, mesmo podendo hoje... teve oportunidade, se o gol, se é validado aquele gol, eu acho que a gente teria condições totais de virar o jogo. E sobre a torcida, eu já fui vaiado aqui, 2004, se eu não me engano, quando nós fomos eliminados. Faz parte, eu acho que isso a gente tem que absorver da melhor maneira possível. E aqueles que continuam, dar sequência no trabalho, trabalhar ainda mais forte e tentar fazer um time mais competitivo do que foi esse ano.
Rogério, boa noite. Sobre até a declaração do Casares agora, te bancando e falando a respeito de mudança de perfil do elenco, me parece até que ele opta por manter um trabalho de um treinador e pensar em novos jogadores para 2023. Você sente isso e sente que às vezes você acaba sendo até um escudo dentro do São Paulo para todo tipo de crise e até por isso um voto de confiança? Honestamente, quem se expõe no futebol é complicado. E eu acabo me expondo bastante. Quem está em linha de frente é sempre mais difícil. Então aqui a gente tem que ter mudanças. Alguns jogadores que finalizam seu contrato, nós não vamos dar sequência. Eu acho que o time precisa diminuir sua folha salarial. Nós tentamos tentar se ajustar. E novas contratações, eu espero que sejam feitas, com características, num perfil que a gente, primeiro, possa concretizar essas contratações. E nós vamos tentar, eu acho que nós precisamos, se nós quisermos chegar longe no ano que vem, nós precisamos ter um time mais forte, com um pouco mais de experiência, ou então nós assumimos uma condição de que a situação financeira é mais difícil, realmente, e nós fazemos um time e temos que ser justos com os torcedores e explicar o que nós pretendemos para o ano que vem. Ou se faz um time forte, investe-se, arruma gente que queira investir no São Paulo, e nós trazemos jogadores para, já que nós temos também alguns vencendo o contrato e que vão deixar o clube, nós trazemos jogadores para tornar o São Paulo mais forte, competitivo, ou investimos em jogadores mais jovens, e temos objetivos mais modestos aí para o ano que vem. Esse ano eu sei que nós não vencemos campeonatos, mas eu digo, foi um ano que nós competimos muito bem, tivemos muito próximo de um título importante que mudaria toda a programação do ano que vem. Ainda temos a possibilidade na última rodada, vamos aguardar a rodada de amanhã para ver esse jogo contra o Goiás, mas eu acho que algumas mudanças já vão sendo encaminhadas para a temporada de 2023. Rogério, boa noite. Essa participação do Casares rende bastante pergunta com base nas falas dele. Eu falar sobre o planejamento já está no processo para o ano que vem. E você fala que é necessário ou investir para competir duas opções. Ou a gente contrata jogadores mais modestos, mas explica para o torcedor qual será o objetivo. E eu acho que o ano que vem o Campeonato Brasileiro será um campeonato muito mais difícil do que foi esse ano. Para nós conseguirmos repetir o que as pessoas julgam não ter sido bom, e que a gente, logicamente, por não ter sido campeão, e quem foi campeão aqui? Foi Flamengo e foi Palmeiras, correto? Foram os campeões desse ano, exceto os estaduais, foram campeões esse ano os dois times que têm talvez o maior investimento e maior qualidade realmente de atletas. Então, ou se faz um investimento modesto em jogadores jovens, promessas, e arrisca-se com salários menores, e aí nós vamos tentar diminuir essa dívida que o clube tem, ou nós investimos em jogadores mais prontos já para tentar ser um time competitivo, para tentar ter chance de ser campeão, porque Perfeito. Senão é difícil. E em cima disso, Sim. Queria que você dissesse, já que esse planejamento, segundo o Casares, está acontecendo já há um tempo, o que vai ser feito No até momento, agora? o planejamento que mais está acontecendo é sobre quem segue e quem deixa o clube. Acho que essa é a primeira parte do processo. Nós analisando todos aqueles que vêm sem contrato, quem vai seguir, quem vai deixar o clube, e a partir já da próxima semana, aí tentar começar a ver, a partir da saída de algumas peças, o que nós podemos trazer, e acho que analisar com o presidente que condições nós temos, que jogadores nós temos condições de trazer para o próximo ano. Rogério, boa noite. Você, apesar de um técnico jovem, é um técnico que já ganhou campeonatos importantes no cenário brasileiro, é um profissional vencedor na sua carreira, e obviamente que tudo que você faz, ficou claro para a gente, que você faz para fazer o melhor, para ir brigar por títulos. O que te faz permanecer no São Paulo nesse momento com esse tipo de proposta, talvez montar um time mais modesto, ou até montar um time, mas que também está muito longe daqueles que são os grandes favoritos? Eu acho que um time que tenha fome, um time que tenha vontade de crescer, um time com jogadores que talvez não tenham passado ainda por grandes clubes, mas que tenham o objetivo de crescer na carreira. Eu acho que é o momento dessa transição no clube. E se nós não tivermos a condição real de brigar
contra Flamengo, contra Palmeiras, contra Atlético, ou quem quer que seja, que nós sejamos francos com o torcedor e passemos qual é o objetivo do clube no início da temporada. Eu acho que esse é o principal. Eu adoro trabalhar aqui, gosto muito de trabalhar no São Paulo, tem toda a estrutura de trabalho, nós estamos melhorando, a parte de fisioterapia hoje está muito melhor, novos fisioterapeutas foram contratados e algumas áreas, não só de jogadores, mas até internas também precisam de reformulação. Se a gente quiser sair da onde a gente está, algumas áreas também precisam de reformulação. Rogério, boa noite, tudo bem? Aqui do lado do Garrafa. Tudo bem? Você levantou duas hipóteses de formação para o ano que vem. Sim. E comentou agora a primeira nessa pergunta do Garrafa. Sim. A segunda, que talvez seja a que dê mais esperança a você como técnico e a torcida, ela depende exclusivamente do São Paulo encontrar um investidor, um aporte financeiro que permita o time, se não ficar igual a Palmeiras e Flamengo, mas se aproximar na próxima temporada desses times ganhadores dessa temporada? Eu acho que numa única temporada é muito difícil você montar um time para se aproximar de Flamengo e Palmeiras, que já vem com um trabalho longínquo, já vem com um trabalho de anos de montagem, remontagem, vende um jogador, traz outros jogadores, mas se a gente tiver um pouco mais de recursos, essa parte de financeira não é a minha área, é a área da parte da direção. Eu acho que eles estão tentando fazer a captação de patrocinadores, de dinheiro para tentar contratações. Eu acho que até é uma pergunta que eu acho que o Belmonte já respondeu algumas vezes, acho que o próprio presidente já respondeu algumas vezes. O que eu posso dizer para você é que nós nos encontramos hoje numa situação financeira mais difícil, mas que pode mudar mediante a chegada de alguém que possa investir. E aí nós temos que ser realistas, né? Eu lembro que o Flamengo passou por um momento difícil e hoje se reergueu. Eu acho que o São Paulo tem camisa, tem torcida, tem história para fazer isso. Agora vai depender de sacrifícios muito, muito grandes de todos. E eu acho que o mais importante, jogar sempre aberto com o torcedor, quais são as reais possibilidades para dar sequência no trabalho. Se não for objetivo, não tiver como, lógico, a gente sempre tem objetivo, mas nós temos que ser honestos conosco mesmo. Acho que isso é a transparência com o torcedor, acho que é a coisa mais importante que existe. Rogério, aqui no fundo, lado direito, boa noite, tudo bem? Me permita novamente voltar à situação do Patrick, né? Hoje que começou no banco de reservas e você explicou um pouco antes, mas agora para o torcedor que está acompanhando a entrevista coletiva, queria que você falasse da situação, como é que foi essa resolução com o Patrick ao longo da semana no CT da Barra Funda, que tipo de conversa, que tipo de approach você conseguiu chegar para conversar com o Patrick depois de tudo que aconteceu e também falar sobre a situação da Copa Libertadores da América, se ainda você acha que o São Paulo tem chances reais para conseguir essa vaga para a pré-Libertadores no ano que vem? Bom, isso é uma coisa que só vamos descobrir no término da rodada. Isso ainda nós temos chances matemáticas. E nós vamos, sem dúvida nenhuma, tentar montar um time para fazer como hoje, tentar vencer a partida como nós tivemos as oportunidades reais de vencer o jogo. Se tivermos chance ao final dessa rodada, com certeza nós vamos em busca da nossa vitória. Claro que ficou muito mais difícil, a gente tem que ser realista em tudo. Ficou bem mais difícil, porque tem vários times que podem jogar e somar pontos amanhã. Acredito que matematicamente ainda exista a possibilidade ao final da rodada de amanhã, mas ao final da última fica mais difícil. O que nós temos que tentar é fazer a nossa vitória, mesmo com esse número elevado de desfalques, tentar conquistar a nossa vitória. Sobre o Patrick, no intervalo do jogo do Maracanã, eu resolvi fazer uma alteração. O Patrick já estava sofrendo um pouquinho para fazer a recomposição defensiva. O Fluminense é um time de boa transição, de bom toque de bola. E eu resolvi tirar como vários outros jogadores, como por exemplo 2 hoje saíram no intervalo. E o atleta teve uma reação que não é condizente com um profissional. Então nós conversamos, ontem ele pediu desculpas ao grupo, pediu desculpas a toda a comissão técnica pelo gesto dele, veio para o jogo normalmente. A opção de não escalá-lo não foi por isso, foi para ter um meio de campo mais consistente, mais forte, porque o Inter joga com 4 jogadores, Maurício vem muito para o meio campo para jogar, além dos outros 3 jogadores de meio, os 2 volantes, mais o Alan Patrick joga pelo meio, e por isso nós tentamos um meio de campo um pouco mais sólido, tanto que ele entrou no segundo tempo. Agora, uma atitude que é um pouco fora do padrão. Eu sempre não tenho problema nenhum, jogador reclamar, eu acho que faz parte, o cara chuta um copo d'água, não é legal, mas assim, quando você é um pouco exacerbada dentro do vestiário, mas nada de ele, eu vi coisas de outro, não tem nada, ele, tudo resolvido entre eu e ele,
Ele veio para o jogo, entrou, jogou 45 minutos. Eu sempre falo, jogador que não está pronto para sair, ele não pode fazer parte de grupo. Porque o futebol é um esporte coletivo e você faz 3, 4, 5 alterações numa partida. Eu já vi gente bem importante sair daqui do jogo de São Paulo. Eu já vi Raiz ser substituído, já vi Milha ser substituído, já vi Careca ser substituído, eu já vi França, Dodô, eu já vi tantos caras, Lucas Moura, todo mundo ser substituído. E isso faz parte do futebol. Então, ou a gente tem um comportamento profissional mais adequado, ou então a gente tem que fazer escolhas na nossa vida. Mas, no sentido isso, acho que mais do que ele entrou no jogo, veio para o jogo, entrou no jogo, nós já conversamos e a gente segue. Estávamos falando em relação ao Patrick também, a situação que aconteceu no intervalo, Rogério. Como trabalhar dentro do elenco, a ideia é de entender como isso vazou, como isso saiu do vestiário, sendo que foi no intervalo de um jogo. Isso vaza de dentro, como em vários clubes acontece. É natural. Vocês têm amigos, têm vocês da imprensa que eu falo, pessoas que conhecem dentro. E aí a história é contada do tamanho que fica melhor para dar mais notícias, né? Então o que teve foi não foi nenhuma discussão. Ele ficou chateado, falou um palavrão na hora que saiu, eu pedi para ele, por gentileza, se retirar do vestiário. Ele continuou sentado, ficou quieto, depois voltou a falar, atrapalhou um pouco a condução do intervalo do jogo, mas é o que eu falo, isso aí já está superado, resolvido, e essa é a verdade. Não vou esconder absolutamente nada de vocês, que eu prefiro trabalhar aqui, cara a cara, frente a frente. Patrick foi útil, foi importante em muitos jogos e muitas vitórias. Agora, todo jogador, eu entendo você não se conformar, entendo você, mas ele tem que respeitar principalmente o cara que está entrando no lugar dele dentro do jogo e a posição de um treinador. O treinador toma decisões. Aqui você tem que... são 5 minutos que você tem para conversar, para ajustar e tentar ver o que é melhor para a equipe. E o atleta tem que compreender, porque somos todos profissionais. Eu trabalhei, repito, com muita gente aqui dentro. Gente que tem muita história aqui dentro. E a gente não pode ter atitudes como essa no intervalo. E aí é uma escolha, logicamente, da própria direção, como conduzir cada situação, quando acontece uma situação que é muito excepcional. É um caso raro de acontecer, ao menos comigo não havia acontecido, em 6, 7 anos de carreira, algo parecido. E aí cada um conduz da maneira como... A mim, o que acontece no campo, fica no campo, eu resolvo no campo. Por mais que seja uma discussão, você tem que relevar algumas coisas, cabeça quente, às vezes o jogador. Para mim, o que acontece no campo, eu resolvo no campo com o atleta. Rogério, boa noite. Você está aqui praticamente entre idas e vindas há 30 anos. A sua história aqui fala por si só. Você tem um tamanho muito grande e maior do que boa parte da diretoria e dos jogadores que aqui estão nesse momento. Sobre essa questão do vazamento, você acredita que isso pode ser feito da maneira para trazer instabilidade para o seu trabalho? Pode acontecer, sim. Pode acontecer. Você não agrada a todos dentro de uma empresa da qual você toma muita decisão. Você pode não agradar a todos. Mas eu repito, eu trabalhei no Flamengo e vazava a escalação, vazava tudo. Eu trabalhei no Cruzeiro e acontecia a mesma coisa. Então, assim, eu não vejo como uma surpresa, não vejo nada disso. Tenho a minha consciência super tranquila no meu trabalho. Confio muito no trabalho que toda a comissão técnica faz. Trabalho moderno, um trabalho atualizado. É um trabalho que... Tanto que um dos caras que trabalhou comigo hoje é treinador do Queen's Park Rangers na Championship. E foi convidado para ser treinador do Wolverhampton na Premier League. Eu trabalho com gente com conceito de fora. Foi contratado mais um profissional que trabalhou no Porto, fez toda a formação em Portugal. Nós temos todos os profissionais de alto nível. Os treinamentos são feitos, posso garantir para você, em alto nível. E nós vamos continuar trabalhando com a mão de obra mais simples, mais barata, mais jovem, ou com uma mão de obra já mais pronta, mais fácil, que já tem a parte técnica mais desenvolvida. Senão nós vamos desenvolver jogadores e tentar fazer com que o São Paulo consiga sanar as suas dívidas e voltar a ser o São Paulo que todos conheceram. Esse é meu intuito aqui. Então, assim, tomar decisões. Essa é uma parte muito difícil para todo mundo. E até falei para eles que até para se retirar um treinador também é necessário tomar decisões. E não há problema nenhum. Eu acho que é compreensível. A primeira vez que eu saí daqui, eu fiquei muito chateado porque foi uma sacanagem muito grande o que foi feito aqui. Mas eu entendo completamente quando se opta por isso. Há vários clubes que se reergueram se mantendo treinador. Há outros clubes que se reergueram numa troca de treinador. Então, assim, não vejo problema nenhum. Tem um diálogo muito franco, muito aberto, uma relação
boa com todos eles. Se eles acreditarem que a gente pode fazer o melhor pelo clube, nós vamos estar aqui todo dia tentando fazer coisas boas. Vamos olhar mais uma vez na base, se tem, eu acho que no máximo 1 ou 2 jogadores que possam incorporar o elenco profissional. E aí a diferença temos condições de trazer e fazer um time forte, porque eu tenho 2 opções. Ou você faz um time muito barato, corre-se riscos e diminui-se dívidas. Ou você faz um time muito forte, se torna competitivo, tenta ganhar títulos, que eu acho que é o caminho mais correto, e através dos títulos se ganha dinheiro, se valoriza a imagem, se valoriza a camisa, se valoriza o patrocínio e você tenta ressurgir no cenário nacional. São essas 2 opções que tem. Nós temos que ver qual é mais viável, qual é a mais atrativa e possível para o clube nesse momento. Jair, boa noite. Em certo momento da entrevista, você citou sobre a reformulação do elenco, saídas de jogadores, casos de jogadores que você e a torcida admiram. Eu acho que um exemplo que a gente pode citar é o Miranda, que tem um contrato até o fim da temporada. Eu queria fazer uma pergunta bem direta, se você conta com ele para a próxima temporada. Olha, eu acho que o Miranda é uma situação atípica, é um cara que vencedor, que ganhou muito pelo clube. Trabalhamos junto como atleta, trabalhamos agora. Sofreu uma lesão no final dessa temporada, está se recuperando. É um jogador que merecidamente tem um salário mais alto e ele mereceu tudo isso. Um cara que saiu do São Paulo, foi para a Europa, venceu em vários clubes, teve muitas conquistas. Eu acho que a situação do Miranda é uma situação mais difícil de continuar, mesmo tendo toda a amizade, como falo, mas se posicionar é importante. Então, eu acho que dentro dessa situação de remodelação financeira do clube, é um dos casos que foge um pouco do que o clube pretende. Isso não deixa de ter a admiração, a amizade que sempre existiu, mas às vezes é um posicionamento que a gente tem que tomar, a não ser que haja uma reformulação contratual, de atualização de salários nos moldes que o clube pode proporcionar. Professor, boa noite. O senhor deixou claro que o senhor prefere que o clube faça investimentos, né, para tentar buscar por títulos, para retrair, vamos dizer assim, receita de alguma forma. Como treinador, entregar ao torcedor aquilo que eu entreguei como jogador. E a única maneira que tem para que eu entregue isso é dessa maneira. Mas não é por isso que nós deixaremos de trabalhar com o clube para o melhor que o clube possa ter. Mas eu também não posso mentir para o torcedor que nós conseguiremos, em não tendo investimentos, fazer frente a alguns clubes que hoje estão mais prontos do que o nosso. Eu queria saber se já tem algum indício da diretoria para o senhor sobre qual que vai ser esse planejamento para o ano que vem. E ainda baseado nessa redução de folha salarial, além do Miranda, outros veteranos do grupo, o senhor já está se despedindo? Já tem alguém que o senhor já considera fora dos planos para o ano que vem? Não, mas deve ter jogadores que deixam mais, além do... Eu não disse que o Miranda deixa, disse que depende de uma repactuação financeira, que ele que possa se adequar à realidade do clube. E provavelmente mais jogadores, nós temos acho que 6 ou 7, 8, e mais ainda, o caso, por exemplo, do Luizão, que é muito provável, né? Tem acho que boa chance de sair aí não pelo que o clube queira, mas sim pelo desejo do jogador e por o contrato está vencendo agora em janeiro, se eu não me engano, né? Então nós vamos ter algumas saídas, sim. Nós vamos ter alterações, saídas, fazem parte, é um processo doloroso. Eu sei que tem jogadores também que deixaram a sua história, fizeram a sua marca aqui, mas é um processo natural, que faz parte. Assim como um dia eu também sairei daqui. E, às vezes triste, às vezes espero poder sair depois de uma conquista, depois de um título, depois de poder devolver ao São Paulo parte da sua história. Mas pode acontecer no meio do caminho que eu saia, e isso eu não deixo de ter menor amor, carinho pelo clube, como eu sempre tive em toda a trajetória. Tudo tem seu momento e nós temos que saber encarar esse momento, viver esse momento. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos pela presença. Bom, gente, vamos repercutir aqui a entrevista coletiva do Rogério Ceni. Inicialmente houve a parte do Casares, que apareceu, né? O nosso presidente blogueirinho, ele apareceu para reforçar e autenticar a permanência do Rogério Ceni. Veio dar um apoio incondicional à permanência do Rogério, né? Deu esse apoio, foi muito claro.
citou que o Rogério Ceni vai permanecer, porque o trabalho tem que ser continuado e que o trabalho está sendo muito bem feito. Não gostei quando ele cita a questão de que em 2 anos nós disputamos 3 títulos, ganhamos 1 e perdemos 2. Isso é para fazer uma alusão primeiro, a conquista do Campeonato Paulista, que é o início da gestão dele, e segundo, para desvalorizar tudo aquilo que nós sofremos no ano de 2022. Ele quis diminuir o sentimento de derrota que nós, torcedores, temos. Ele quis diminuir as humilhações que nós recebemos, inclusive citando que o São Paulo voltou a ganhar clássicos. Nesse campeonato, ele deveria verificar, ele deveria olhar todos os jogos do Campeonato Brasileiro e ele deveria verificar que nós perdemos ou empatamos os clássicos. Nós não vencemos clássicos. Então, ele está falando um monte de besteira, tá certo? Bom, mencionou então que tem total confiança e que o trabalho tem que ser continuado e que vai ser mantido. O Rogério, ele cita muita coisa, a princípio, ele começa citando o planejamento, o início do planejamento, que jogadores praticamente em fim de contrato não vão ficar, tá? Jogadores em final de contrato não vão ficar, então Miranda não vai ficar, inclusive ele cita o Miranda numa das respostas, dizendo que é um colega que ele teve como jogador e que é um grande vencedor dentro do São Paulo, mas que praticamente ele define a saída do Miranda. Ele fez um esclarecimento total sobre o acontecimento no Rio de Janeiro, ele explica qual o momento em que ocorreu, qual foi a atitude do Patrick, onde ele declara que o Patrick teve uma atitude não condizente com um profissional, com um jogador profissional, né? Que ele até cita que o cara pode ficar chateado, chutar um copo d'água, que não é certo, mas o cara até pode, é relevado, mas que o Patrick falou palavrão e ele pediu que o Patrick se retirasse dos vestiários, o Patrick não se retirou e a coisa continuou, e aí o Patrick se calou, dali a pouco voltou a falar, enfim, foi praticamente tudo isso, mas em nenhum momento ele cita que tiveram outros jogadores. Então, ele até menciona, né, que em determinado momento de que, como as pessoas que estão lá dentro são amigos de jornalista, tudo mais, eles podem aumentar um pouco para fazer o sensacionalismo, e é assim que ele cita isso, tá? Ele fez um detalhe importante, isso não foi uma, não foi duas, não foi três, foi muito mais, foram várias vezes, ele exige que a diretoria seja transparente com a torcida, no sentido do que ela vai propor. Que time que ela vai montar? Ela vai montar um time competitivo com condições de ganhar título ou não? Ela vai pegar a garoto da base, vai mesclar com jogadores de menor expressão e vai jogar para fazer o que puder. Então, ele várias vezes ele fala isso. Mas durante a fala dele, ele deixa claríssimo também para mim, muito claro, que ele quer um time para ser campeão. Ele quer jogadores e, para isso, ele coloca muito a questão do Atlético Mineiro e do Corinthians, porque são clubes que têm dívidas muito maior, que possuem dívidas muito maior que a do São Paulo, mas que estão aí com times competitivos. Então, ele praticamente, ele joga mesmo a mão. Então, que o presidente, que a diretoria chegue e fale para a torcida, eu vou montar esse time. Olha aí, ele jogou totalmente a responsabilidade nas costas da diretoria, viu? Nesse ponto, eu tiro o chapéu para ele, que ele é corajoso de falar. E ou a diretoria está com o rabo muito preso com ele, ou, né? Ele cita, gente, a questão também de investidores, né? Que o São Paulo deveria buscar investidores ou deveria arriscar mesmo, tá? Fala também sobre o Brasileirão de 2023, que ele rotula como sendo muito mais difícil do que o desse ano. Isso é uma verdade. Então, ele já está dando alerta. Você vê que ele cobra de um lado e ainda aumenta a responsabilidade a partir do momento em que ele fala, olha, o campeonato vai ser tão difícil que eu posso cair. Ele já deixou clara a coisa, muito bem clara, tá? E ele
por fim, aqui o que eu anotei mais para falar com vocês é que ele quer um time que queira vencer, já praticamente mostrou que nós temos um monte de pereba mesmo no elenco, um monte de porcaria, de gente que não é vencedora e que nem também quer vencer. E que fica claro para todos nós que ele quer um elenco de primeira qualidade, de primeira linha. Vamos aguardar para ver o que acontece, não é mesmo? Eu resumo a coletiva, continuo com a minha tarja de luto, continuo achando que deveria ter sido feita a reformulação a partir da saída do Rogério Ceni, porque eu não acredito que o ego dele modifique para o ano que vem. Mas está apoiado, a mim cabe aceitar e cobrar dele os resultados e o trabalho. E passar para vocês todas as informações e tudo aquilo que ocorrer, não é mesmo? É assim que tem que ser. Gente, falar para vocês, então, a campanha para os primeiros 1.000 inscritos, elas terminaram, tá certo? Ela terminou. E o sorteio vai ser realizado no domingo, às 21h30, numa live de pós-jogo de São Paulo e Goiás, Goiás e São Paulo, tá certo? E eu vou utilizar o sistema de sites de sorteio. Um site de sorteio que eu já escolhi, já está preparado, já está tudo bonitinho, já vou colocar todo mundo que se inscreveu no canal durante o período que iniciou a campanha, até o término dela, que foi no domingo. E todas as pessoas que deixaram um comentário, elas estão lá. Todo mundo que comentou muito mais tem mais chance, e isso é uma coisa muito normal e lógica e justa, não é mesmo? Mas vai ganhar aquele que o sorteio determinar, não sou eu que vou escolher a pessoa ganhadora, tá bom? De antemão, gente, quero agradecer a todos por mais este vídeo, espero que vocês tenham gostado da coletiva do Rogério, um pouco cansativa, mas necessária para que a gente possa também formar as nossas conclusões, tá? Amanhã a gente tem um jogo, amanhã nós temos aqui mais um vídeo, agora são 20h44, e quando eu estou acabando o vídeo, e vou dar uma verificada aqui como é que está a rodada, para ver se já se iniciou. Pronto, Fortaleza e Bragantino estão empatando em 0-0, isso não modifica em nada a situação do nosso querido e amado São Paulo, tá certo? Gente, por hoje é só. Desejo a você uma ótima quinta-feira, que Deus abençoe a você, que abençoe a sua casa, abençoe sua família e lhe dê um dia maravilhoso, tá? Amanhã, quinta-feira, a gente se encontra por aqui. Mais um vídeo do canal Silva Tricolor. Um abraço, até mais.